Até onde você iria por dinheiro? Já se perguntou isso porque, para mim, parecia que essa pergunta nunca tinha uma resposta clara. O aluguel não espera, as contas chegam todo mês, e quando você menos espera, está aceitando coisas que jurou que nunca faria. Meu nome é Karen, e eu estou aqui para contar o dia em que eu encarei o diabo de frente, literalmente. Naquela noite, eu já estava com o coração apertado. Não sei explicar direito, mas o ar parecia mais pesado, sabe? O tipo de coisa que faz a gente olhar por cima do ombro a cada 2 minutos. O bairro onde eu estava era um daqueles lugares que, se você não presta atenção, pode acabar sumindo e ninguém nem percebe. Eu estava parada num ponto, enrolando para decidir se voltava para casa, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um cliente novo, pedindo para me encontrar num motel barato ali perto. Um daqueles que, de tão decadente, você se pergunta se é o próprio cenário de um filme de terror. Pensei em ignorar, seguir minha intuição e dar meia volta. Mas aí, lembrei das contas empilhadas na mesa da sala. Aceitei. Quando cheguei no motel, o recepcionista nem levantou a cabeça. Só jogou a chave e murmurou o número do quarto. A porta rangia e o lugar cheirava a mofo e cigarro. Joguei minha bolsa no canto e fiquei esperando. Alguns minutos depois, ele chegou. A primeira coisa que notei foi como ele estava bem vestido, o que era estranho considerando o lugar. Ele tinha aquele sorriso fácil, mas o jeito que ele me olhava era como se ele já soubesse tudo sobre mim. Ainda assim, tentei parecer tranquila. Trabalho é trabalho. Ele começou com conversa fiada, mas de repente o tom mudou. Começou a fazer perguntas sobre a minha vida, coisas pessoais que me deixaram desconfortável. Perguntas como: você vive sozinha? Ninguém te espera em casa? Meu coração começou a acelerar, mas tentei disfarçar. Foi então que ele levantou, fechou a porta com cuidado e colocou a chave no bolso. Meu estômago revirou. Não precisa se preocupar, Karen, ele disse sorrindo de um jeito que me gelou até os ossos. Você não vai sair daqui tão cedo. Você já passou por algo tão assustador que mesmo anos depois consegue lembrar de cada detalhe? É isso que vou contar. Faz tempo, mas parece que foi ontem. Eu era um adolescente, como qualquer outro, cheio de curiosidade, mas com aquele orgulho bobo que só os jovens têm. Tinha uns amigos que adoravam me provocar, chamando atenção para o fato de eu ser certinho. Era uma sexta-feira à noite em Belo Horizonte, eu estava com um grupo de amigos, e como sempre, eles estavam prontos para fazer alguma besteira. A ideia da vez era ir até um bairro famoso pelas acompanhantes. Eles achavam isso o auge da coragem, como se fosse algum tipo de rito de passagem. Eu só estava tentando não parecer covarde. Chegamos lá, e o clima era estranho, luzes piscando, risadas altas, alguns carros passando devagar. Eu fingia estar tranquilo, mas por dentro estava um caos. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar direito. Meus amigos riam e cochichavam, apontando para as pessoas na rua, mas aquilo não era para mim. Senti uma mistura de vergonha e culpa. Aos poucos fui me afastando deles, como se meus pés tivessem vontade própria. Minhas pernas me levaram até uma igreja, que ficava ali perto. Não sei o que me fez entrar, mas parecia que algo me puxava para lá. Talvez fosse o peso do que eu estava pensando em fazer. Talvez fosse só medo. Você já sentiu que algo estava errado, mas ignorou porque achou que era coisa da sua cabeça? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Eu tinha 28 anos e trabalhava como acompanhante de luxo há algum tempo. Não era algo que eu planejava para minha vida, mas era o que pagava as contas e me ajudava a terminar a faculdade. Sempre fui cuidadosa com meus clientes. Conferia referências, avaliava perfis, achava que sabia identificar os perigos, até que me deparei com ele. Ele parecia o cliente perfeito, educado, bem vestido, com uma voz calma e um jeito de quem não tinha pressa para nada. O tipo de homem que faz você se sentir segura, sabe? Marcamos um encontro num hotel de luxo no centro. O pagamento seria alto e a conversa pelo telefone foi cheia de respeito. Nada nele soava errado. Até eu chegar lá, o lugar era impecável, digno de um filme. Subi até a suíte e fui recebida com um sorriso encantador. Tudo parecia normal, mas enquanto a noite seguia,
Ele começou a fazer perguntas que me deixaram desconfortável. Você mora sozinha? Alguém sabe que você tá aqui? Tentei mudar de assunto, mas a inquietação começou a crescer. Quando eu disse que estava na hora de ir, ele insistiu para que eu tomasse uma última taça de vinho. Fui educada, mas firme. Melhor não. Tenho compromisso cedo. Foi aí que o sorriso dele desapareceu. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão pesada no meu ombro, e ao me virar, vi outro homem atrás de mim. Tudo ficou confuso, uma mistura de gritos, desespero e escuridão. Quando acordei, tudo estava errado. Eu estava em um lugar frio e úmido, com correntes nos pulsos e tornozelos. A cabeça latejava e o medo tomou conta. Eu não estava sozinha. Uma jovem, talvez com uns 20 anos, soluçava baixinho em canto. Onde estamos? Perguntei, tentando não entrar em pânico. Ela olhou para mim com os olhos cheios de terror. Eles nos trouxeram para cá. Estemos presses. Foi aí que percebi que tinha entrado no pesadelo da minha vida. Eu não sabia quanto tempo tinha passado, mas parecia uma eternidade. O lugar era escuro, com cheiro de mofo e medo impregnado nas paredes. Não havia janelas, só uma porta de metal que parecia invencível. A jovem chamada Carol estava lá há semanas. Pelo menos era o que ela achava. Nesse inferno, o tempo perde o sentido. Carol me contou sobre os sequestradores. Eles operavam uma rede de tráfico humano e exploravam mulheres como nós. Eles dizem que ninguém vai nos encontrar, que somos descartáveis. Ela sussurrou. Minha mente estava em choque, mas uma coisa eu sabia: não ia desistir. Os homens que nos mantinham ali eram cruéis, usavam palavras para quebrar nosso espírito. Ninguém se importa com vocês, diziam. Obedeçam e podem viver mais um dia. Às vezes era pior. Uma de nós tentava resistir, e a punição vinha rápida e brutal. Mesmo assim, eu observava tudo, cada movimento deles, cada rotina. Alguma falha haveria de aparecer. Carol estava à beira do desespero, mas eu não podia deixar isso acontecer. Vamos sair daqui, Carol? Não sei como, mas vamos. Ela me olhou como se eu estivesse louca. Talvez estivesse, mas a vontade de sobreviver era maior do que o medo. Uma noite, algo diferente aconteceu. Um dos sequestradores deixou a chave da porta principal no bolso de sua jaqueta, pendurada perto de onde estávamos. Era um erro pequeno, mas naquele lugar era tudo o que eu precisava. Carol, essa é a nossa chance, sussurrei. Elaboramos um plano rápido, esperar que ele se distraísse e pegar a chave. Minhas mãos tremiam quando finalmente consegui alcançá-la. Era agora ou nunca. Conseguimos abrir a porta, mas não foi fácil. Os corredores eram um labirinto, e o coração batia tão alto que eu achava que eles podiam ouvir. Estávamos quase na saída, quando eles perceberam gritos, passos correndo, Carrie, Carol, gritar, mas no último segundo, ela foi agarrada. Tudo dentro de mim dizia para continuar correndo, salvar minha própria vida, mas eu não consegui. Voltei com uma adrenalina que eu nem sabia que tinha. Lutei com o sequestrador, usando tudo que podia: unhas, dentes, até uma pedra que achei no chão. Foi brutal, mas funcionou. Carol e eu conseguimos escapar pela floresta. Não olhamos para trás. Corremos até nossas pernas não aguentarem mais. Por sorte, encontramos um caminhoneiro na estrada que nos ajudou. Ele chamou a polícia e pela primeira vez senti que estávamos seguras. Mas a liberdade tinha um gosto amargo. O que passamos deixou marcas profundas. Olhei para Carol enquanto a ambulância nos levava. Nós tínhamos sobrevivido, mas sabíamos que nunca seríamos as mesmas. Hoje estou aqui contando essa história porque acho que preciso fazer isso. Não é fácil falar sobre o que aconteceu, mas se isso puder salvar uma pessoa, já valeu a pena. O que passamos não deveria acontecer com ninguém. O medo, a dor, a sensação de que você foi esquecida pelo mundo. É algo que não desejo nem para o pior inimigo. A polícia conseguiu desmantelar a parte da rede que nos sequestrou, mas sei que ainda existem muitas mulheres que não tiveram a mesma sorte. Por isso, quero que você me escute. Confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, é porque provavelmente está. Cuide de você e, se puder, fale. Compartilhe sua história, como estou fazendo agora. Juntas, podemos criar um mundo mais seguro. Essa é a minha forma de sobreviver
ao que aconteceu, transformando o medo em força. Espero que de alguma forma isso te inspire também. Fique atenta e, por favor, cuide-se. Camila nunca pensou que acabaria naquela vida. Aos 26 anos, já carregava mais cicatrizes do que a maioria suportaria em toda uma existência. Tornou-se garota de programa, não por escolha, mas porque as contas não esperavam, e os fantasmas do passado a perseguiam. Ainda assim, ela sempre se orgulhava de manter certo código, escolher clientes, nunca sair com estranhos sem referências, jamais se arriscar além do necessário. Naquela noite de sexta-feira, a chuva castigava São Paulo, com trovões e ruas quase desertas. Camila já pensava em encerrar o expediente quando recebeu uma mensagem no celular. O número era desconhecido. Quero te encontrar hoje. Pango, endereço: Rua do Rosário 113, apartamento 101. A simplicidade da proposta a incomodou. Nenhuma foto, nenhuma apresentação. Só um endereço em um prédio antigo, no centro, uma região quase abandonada. Pensou em recusar, mas algo na insistência do texto, talvez a promessa do dobro do valor menos a fez ceder. O táxi a deixou em frente ao edifício. O prédio parecia deslocado no tempo, erguido nos anos 40 e nunca renovado. As janelas eram escuras, a portaria vazia, e a única luz vinha de um corredor iluminado por lâmpadas fracas e amareladas. O porteiro não estava, nem interfone havia. Ela subiu pelo elevador de ferro que rangia como se pudesse desabar a qualquer momento. O corredor do primeiro andar estava em silêncio absoluto, exceto pelo gotejar ritmado, vindo de algum lugar. Encontrou a porta 101 entreaberta. Alô, chamou, hesitante. A porta rangeu quando ela a empurrou. O apartamento estava mal iluminado, decorado com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Um cheiro de mofo misturado a ferro-sangue pairava no ar. Eu cheguei, sua voz ecoou. Nenhuma resposta. Camila pensou em ir embora, mas quando se virou, a porta se fechou sozinha, trancando com um estalo metálico. O coração dela acelerou. Procurou o celular para ligar para alguém, mas não havia sinal. O corredor se alongava de forma estranha, como se o apartamento fosse maior por dentro do que por fora. As lâmpadas piscavam, e sombras pareciam deslizar pelas paredes. Uma risada suave ecoou atrás dela. Estava esperando você, Camila. Ela gelou. Ninguém deveria saber seu nome verdadeiro, menos nunca o dava. Virou-se, mas não havia ninguém. Apenas o corredor se prolongando, cheio de portas idênticas. Abriu a primeira à esquerda, um quarto. A cama estava coberta de lençóis manchados, e sobre eles, fotos espalhadas. Photos, entrando em prédios, dormindo no quarto de pensão, até mesmo conversando com clientes. Algumas eram de anos atrás. Outras, da noite anterior, o medo a consumia. Quem a observava há tanto tempo? Uma porta bateu ao fundo. Camila corou. Mas cada corredor parecia levá-la ao mesmo lugar. As portas se repetiam, o ambiente mudava sutilmente, às vezes as paredes estavam úmidas, às vezes cobertas de arranhões. Ela ouvia passos atrás de si, lentos e arrestados. Então, uma voz masculina, rouca e próxima. Você já entrou, Camila. Não tem como sair. Ela tentou abrir outra porta. Desta vez, encontrou uma sala com um espelho enorme. Seu reflexo não a acompanhava. Em vez de repetir seus movimentos, a imagem sorria sozinha. O sorriso alargava-se até rasgar a boca em algo impossível, revelando dentes demais. Camila gritou e quebrou o espelho com uma cadeira. Atrás dos estilhaços, havia outra sala, iluminada por velas. No centro, um corpo feminino, estendido no chão. Aproximou-se devagar, tremendo. Reconheceu o rosto. Era ela mesma, morta, os olhos abertos em choque. As velas se apagaram de repente. No escuro, algo sussurrou ao pé do seu ouvido. Você já morreu, Camila. Só não percebeu ainda. Na manhã seguinte, o porteiro encontrou a porta do 101 aberta. O apartamento estava vazio, como sempre estivera menos há décadas, nenhum sinal de moradora, nem objeto. Apenas um cheiro persistente de ferro e mofo. No chão do quarto, porém,
Havia uma foto recém-revelada, a de uma mulher jovem, de vestido vermelho, entrando no prédio na noite anterior. Camila nunca mais foi vista. Marta trabalhava sozinha, diferente das colegas que buscavam clientes em bares ou aplicativos. Ela preferia atender ligações diretas, menos contatos de confiança. Quase sempre homens ricos, que pagavam para que o encontro fosse rápido e discreto. Essa noite, porém, algo a tirou da rotina. Eram quase 2 da manhã, quando seu celular vibrou. Número privado. Ela quase não atendeu, mas a voz masculina, grave e educada, convencente. Preciso de companhia. Estou na rodovia, hospedado no Hotel Estrada Real. Pago o triplo da sua tarifa. Marta hesitou. O hotel que ele citara era um velho prédio isolado, à beira da rodovia, famoso por lendas urbanas. As meninas comentavam que, anos atrás, uma garota havia desaparecido ali. E desde então, ninguém aceitava clientes naquele lugar. Mas o triplo do valor. Marta não podia recusar. A viagem até lá foi estranha. A estrada estava deserta, o nevoeiro cobria tudo, e o taxista quase se perdeu. Quando chegaram, o hotel parecia saído de um filme antigo. Fachada de madeira escura, letreiro piscando janelas apagadas. Ela entrou sozinha. O saguão estava vazio, exceto por uma recepcionista pálida, de olhar fixo demais. Quarto 27 menos, disse a mulher. Sem que Marta tivesse se identificado, ele a espera. Marta não se lembrava de ter dito o número do quarto. Sentiu um arrepio, mas seguiu pelo corredor estreito, iluminado por lâmpadas fracas que oscilavam como se o prédio respirasse. A porta do 27 estava entreaberta. Marta bateu, mas ninguém respondeu. Empurrou devagar e entrou. O quarto parecia comum à primeira vista. Cama feita, cortinas fechadas, cheiro de madeira úmida. Sobre a mesa, um envelope com dinheiro muito mais do que o combinado. Oi, chamou. Tô aqui. Silêncio. De repente, a televisão ligou sozinha. A tela exibia imagens granuladas de câmeras de segurança. Marta entrando no hotel, Marta andando pelo corredor, Marta abrindo a porta do quarto. A última câmera a mostrava ali mesmo, em pé diante da TV, mas no canto da tela, atrás dela, havia um homem de paletó escuro, imóvel. Marta se virou imediatamente. Nada. O quarto estava vazio. O pânico começou a crescer. Ela tentou sair, mas a porta não abria, nem com força, nem com a chave. As janelas estavam pregadas. O telefone no criado-mudo tocou, estridente, com mãos trêmulas. Atendeu. Você já está no quarto errado, disse a voz do homem, grave, quase sussurrando. O 27 não é para hóspedes. E ela. Para quem? Marta gritou. Mas a ligação caiu. A TV agora mostrava outras mulheres, rostos desconhecidos, mas todas vestidas para atender clientes, sentadas na mesma cama, em diferentes épocas. Algumas choravam, outras gritavam, e todas tinham em comum o olhar de terror fixo para a câmera. O sinal distorceu, e por um segundo, Marta se viu na tela, menos sentada na cama, como se já tivesse desistido de sair. Mas ela estava de pé ou não estava? As lâmpadas estouraram uma a uma. O quarto mergulhou no escuro exceto pela TV, que iluminava fracamente. Marta ouviu passos no carpete vindo de todas as direções. Vozes femininas sussurravam perto do ouvido dela, chorosas. Fica com a gente. Algo tocou sua perna. Unas frias, arranhando devagar. Marta gritou. Correu até a porta. Bateu. Chutou. Implorou. O último som que ouviu foi a mesma voz masculina de antes, agora dentro do quarto. Pagamos bem para que você nunca saia. Na manhã seguinte, a polícia atendeu uma chamada de vizinhos do hotel, que reclamaram de barulhos estranhos. O quarto 27 estava trancado, vazio, com a cama arrumada e nenhuma marca de hóspede. A recepcionista jurou que ninguém havia dado entrada. Mas no livro de registros, escrito em tinta borrada, um único nome aparecia na página da noite anterior. Marta. Raquel já não sentia nada durante os programas. Aprender a desligar o corpo, a mente e a alma. Olhar para o teto enquanto o tempo passava, fingindo prazer, estar viva. O dinheiro era a única coisa que confirmava
sua existência. Mas havia um cliente, em particular, que ela temia. Ele não era como os outros. Chamava-se Maurício, um homem de 40 e poucos anos, sempre de terno, com um sorriso que parecia mais uma ameaça do que gentileza. Ele não pagava pelo sexo, pagava pela sensação de poder. Raquel tentou recusar algumas vezes, mas ele insistia. Descobria onde ela estava, esperava na porta dos hotéis, ligava de números diferentes, sabia o nome verdadeiro dela, o endereço da mãe, o da irmã, e sempre dizia a mesma frase: "Você é minha. Eu comprei você no dia em que te vi." Naquela noite, Maurício marcou encontro em um apartamento na Barra Funda. O prédio era abandonado, mas ele tinha a chave. Raquel, contra todas as vontades, foi. Se não fosse, sabia que ele apareceria em outro lugar. O apartamento era frio, janelas pregadas, móveis encostados nas paredes. Ele a recebeu com abraços fortes demais, como correntes. Jogou a bolsa dela em cima da mesa e trancou a porta. "Hoje é diferente", disse, com voz baixa. "Hoje você não vai embora." Raquel gelou. Sorriu falso, tentando ganhar tempo. "Para com isso, Maurício. Você fala essas coisas só para me assustar." Ele não sorriu de volta. Aproximou-se, enfiando os dedos no queixo dela até doer. "Você acha que é só um programa, mas eu venho preparando isso faz meses. Eu sei quando você acorda, sei com quem você fala, sei até o que você sonha." Raquel tentou se soltar, mas ele a empurrou contra a parede com violência. Tirou do bolso um gravador de fita cassete, colocou em cima da mesa e apertou o play. A voz dela saiu do aparelho, chorando, implorando, trechos de conversas que nunca lembrava de ter tido. "Por favor, não me machuca." Dizia a gravação: "Eu faço o que você quiser." Raquel arregalou os olhos. "Onde você conseguiu isso?" Maurício riu baixo, colando o rosto no dela. "Não foi gravado, foi ensaiado. Você já disse essas palavras, vai dizer de novo. Sempre vai dizer." A mente dela começou a rachar. O apartamento parecia se deformar. As paredes se fechando, as lâmpadas piscando, o eco da própria voz chorando, vindo de todos os cantos. Tentou correr até a porta, mas ela não cedia. Tentou a janela, mas só via concreto do outro lado, menos como se o prédio estivesse engolindo a noite. Maurício se aproximava devagar, sem pressa, saboreando o terror dela. "Sabe por quê? Você nunca vai fugir?" ele disse, encostando os lábios no ouvido dela. "Porque até na sua cabeça eu já moro." Raquel começou a se arranhar, como se pudesse arrancar de si aquela sensação, mas quanto mais lutava, mais via reflexos distorcidos dele nos espelhos, nos vidros, até mesmo nas próprias mãos. Não sabia mais o que era real. Se estava no apartamento, se estava presa em uma lembrança, ou se Maurício sempre esteve dentro dela. Na manhã seguinte, os vizinhos chamaram a polícia por causa dos gritos que ouviram durante a madrugada. O apartamento estava vazio. Nenhum sinal de luta, nenhum objeto fora do lugar. Só uma fita cassete sobre a mesa. Nela, repetia-se eternamente a voz de uma mulher: "Por favor, não me machuca. Eu faço o que você quiser." Helena trabalhava nas ruas do centro há 3 anos. Desde os 18, conhecia a violência dos olhares, dos toques forçados, dos risos de escárnio. Mas havia um cliente que a deixava em pânico só de ouvir o nome: Rogério. Ele nunca gritava no começo. Pelo contrário, se mostrava educado demais, solícito, quase cavalheiro. Mas quando estavam sozinhos, as máscaras caíam. Rogério gostava de humilhar, de forçar situações, de lembrá-la que, por mais que ela tentasse, nunca teria controle. Naquela noite, ele a encontrou na calçada molhada de chuva. "Vamos dar uma volta, menos", disse, abrindo a porta do carro preto. Helena hesitou, mas sabia que negar não adiantava. Rogério sempre voltava. Ele sempre encontrava um jeito. A viagem foi silenciosa. O carro seguiu por ruas que ela não conhecia, até parar diante de um galpão abandonado, sem luzes ao redor. Ele a puxou pelo braço e a levou para dentro. O lugar parecia um labirinto de corredores úmidos, cheios de portas enferrujadas, até que chegaram a um quarto sem janelas, com paredes descascadas
e uma cama de metal no centro. Rogério trancou a porta atrás de si. Aqui ninguém vai ouvir, você disse. E o sorriso dele não tinha nada de humano. Helena recuou. Eu não quero, Rogério. Você já me pagou outras vezes. Mas hoje eu não consigo. Ele riu, um riso baixo, lento, que gelou a espinha dela. Você ainda acha que isso é escolha sua? Do bolso do casaco, ele tirou um gravador pequeno, apertou o play. A voz dela ecoou no quarto em prantos. Por favor, não me machuca. Eu obedeço. Eu faço o que você quiser. Helena engasgou. Isso não sou eu. Rogério a encarou fixo, aproximando-se devagar. É a sua voz. Mesmo que você não lembre, já disse. Vai dizer de novo. Sempre vai dizer. Ela recuou até bater as costas na parede. O quarto parecia encolher, o ar ficando pesado. De repente, ele apagou a luz. O breu foi absoluto. Helena sentiu a respiração dele próxima, ora à esquerda, ora à direita, sem conseguir localizar. Então, dedos gelados tocaram seu braço. Depois sumiram. O gravador continuava tocando. Mas agora, não era só a voz dela. Outras vozes femininas surgiram, uma sobre a outra, todas suplicando a mesma coisa. Não me machuca. Eu obedeço. E you obed. Helena começou a tremer, tapando os ouvidos, mas as vozes ecoavam dentro da cabeça, como se fossem pensamentos dela mesma. Rogério sussurrou no escuro. Elas também acharam que poderiam sair. Agora vivem aqui, dentro dessas paredes Voca. Helena tentou correr, mas a porta não abria. As unhas dela sangraram de tanto arranhar a madeira. Então a luz voltou, e o quarto já não era o mesmo. No lugar da cama, havia corpos femininos empilhados, sem olhos, todas com a boca aberta em silêncio. Um dos rostos era o dela mesma, menos pálido, morto, encarando-a. Helena gritou. Mas Rogério apenas observava, imóvel, com o mesmo sorriso satisfeito, viu? Você nunca teve futuro. Sempre esteve destinada a voltar para este quarto. Eu só sou o lembrete. Dias depois, a polícia entrou no galpão, após denúncias de gritos. Encontraram apenas paredes frias, chão vazio. Mas no quarto sem janelas, havia um único objeto, o gravador ainda funcionando. Repetia sem parar, uma voz feminina. Eu obedeço. Eu obedeço. E you obed. Camila tinha 23 anos, corpo esguio, longos cabelos loiros e um rosto que sempre arrancava olhares nas ruas noturnas do centro. Era jovem, atraente, e sabia disso, mas também sabia do preço. Beleza chamava perigo. Trabalhava como garota de programa, para sustentar a vida simples, em um pequeno apartamento alugado. Tinha suas próprias regras. Só aceitar clientes recomendados. Evitar lugares isolados, e nunca repetir o mesmo homem muitas vezes. Até conhecer Adriano, ele era diferente. Bem vestido, gentil demais, com uma calma que parecia estudada. As primeiras vezes foram rápidas, discretas, sem nada fora do comum. Mas Camila notava detalhes estranhos. O jeito como ele a observava em silêncio, como fazia perguntas sobre sua infância, ou como queria sempre que ela olhasse para os espelhos enquanto estavam juntos. Na terceira vez que se encontraram, ele trouxe flores. Para você, loira, gosto de loiras. O sorriso dele não alcançava os olhos. Camila sentiu um arrepio inexplicável. Dias depois, a notícia correu pela televisão. Outra garota loira encontrada morta, estrangulada, com os olhos voltados para um espelho quebrado. Era a quarta vítima em menos de 2 meses. Camila congelou. Todas eram jovens, loiras, atraentes. Como ela, naquela noite, Adriano mandou mensagem. Hoje quero que você venha ao meu apartamento. Tenho uma surpresa. O coração dela disparou. O prédio dele era elegante, mas vazio, com corredores longos demais. Quando Camila entrou no apartamento, notou o silêncio absoluto, pesado. Havia espelhos por toda parte. Nas paredes, no teto, até mesmo na porta do banheiro. Adriano a recebeu sorridente, segurando uma taça de vinho. Quero que se veja de todos os ângulos. Quero que se lembre de como é bonita, antes que tudo acabe. Camila tentou rir, fingindo charme. Você fala como se fosse me matar? Ele não respondeu, apenas a observou, erguendo o copo. O reflexo dele nos espelhos parecia se multiplicar,
até que havia dezenas de Adrianos encarando ao mesmo tempo. De repente ela notou algo no canto da sala. Caixas empilhadas. Emiti uma delas, uma pasta aberta, fotos, todas as vítimas, todas loiras, todas ela se. Uma foto recente dela mesma, entrando no apartamento naquela noite. O estômago de Camila se revirou. Quando levantou o olhar, Adriano estava bem à sua frente, muito próximo, com os olhos fixos nela. Eu escolho a dedo. Você é perfeita. O silêncio do apartamento foi quebrado apenas pelo som do relógio, cada tic-tac parecendo uma contagem regressiva. Camila precisava pensar rápido. Não havia saída fácil. A porta estava trancada, o corredor vazio, e os espelhos refletiam, não só ela, mas a certeza de que ele estava em todos os cantos. Adriano sussurrou, tão baixo que parecia dentro da mente dela. Quando acabar, você vai ser apenas mais um reflexo. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o apartamento vazio. Nem sinal de luta, nem de Adriano Camila. A única coisa no centro da sala era um espelho rachado. E refletida nele, uma loira de vestido vermelho, imóvel, pálida, com os olhos fixos, para sempre. Isabela tinha 22 anos e uma filha de apenas 4. Virou garota de programa, depois que o pai da criança desapareceu, sem nunca olhar para trás. O dinheiro mal dava para o aluguel e para encher a geladeira, mas era a única saída que encontrou para sobreviver. Ela sempre deixava a filha, Ana, com a vizinha de confiança durante os atendimentos. Só que havia um cliente em particular que Isabela temia mais do que todos, Eduardo. Ele não era como os outros. Eduardo não queria companhia por algumas horas, queria controle. Ligava todos os dias, sabia a rotina dela, fazia perguntas sobre a filha, sempre insinuava que poderia aparecer, sem avisar. Você nunca está sozinha menos ele, dizia ao telefone, com voz baixa e firme. Eu cuido de você, cuido até da sua menina. Essas palavras a congelavam mais do que qualquer ameaça explícita. Numa noite chuvosa, Eduardo marcou encontro num motel afastado da cidade. Isabela pensou em recusar, mas ele acrescentou uma frase que a fez desistir da ideia. Se você não vier, talvez eu faça uma visita à Ana. Ela foi. O quarto do motel tinha cheiro de cigarro e lençóis ásperos. Eduardo a esperava sentado na poltrona, um copo de uísque na mão, e os olhos fixos nela como se estivesse lendo sua mente. Boa menina, menos disse. Quando ela entrou, achei que fosse me decepcionar. Isabela tentou manter a calma, respirando fundo. Vamos logo, por favor. Ele riu, calma, gosto de conversar, quero ouvir sobre você e sobre a sua filha. O coração dela parou por um segundo. Não traga a minha filha para isso, Eduardo. Mas ela já está nisso. Você acha que ela não sente? Criança sente quando a mãe pertence a outro homem. Eduardo tirou do bolso um celular e mostrou a tela. Era uma foto da filha dela, brincando na calçada do prédio. Isabela ficou sem ar. Como conseguiu isso? Eu disse que cuido dela. Cuido de vocês duas. Ele desligou a tela. Você não pode me negar. O quarto pareceu girar. O som da chuva batendo na janela se transformava em algo metálico, repetitivo, como se fosse o coração dela pulsando fora do peito. Isabela sentia que estava presa numa armadilha invisível. De repente a TV do quarto ligou sozinha. Na tela, imagens granuladas de câmeras de segurança, Isabela entrando no motel, depois a mesma imagem repetida várias vezes, como se ela estivesse presa em um ciclo eterno, viu? Eduardo sussurrou, encostando-se por trás dela. Não importa quantas vezes tente fugir, sempre vai parar aqui. Ela fechou os olhos, querendo acreditar que era um pesadelo. Mas quando abriu, a TV mostrava algo novo. Sua filha Ana, dormindo em um berço, com uma sombra imóvel no canto do quarto. Isabela gritou e tentou pegar o controle, mas a tela apagou. Eduardo a segurou com força, os dedos afundando em seus braços. Você nunca vai se livrar de mim. Nem ela. No dia seguinte, a vizinha jurou que Ana tinha dormido a noite inteira, sem qualquer visita. Mas Isabela encontrou um detalhe que a fez tremer. Ao lado do berço da filha, havia uma pequena caixa de fósforos. O mesmo motel usava caixas idênticas, deixadas em todos os quartos.
Camila tinha 22 anos, loira de cabelos compridos, olhos claros e rosto delicado. Era dessas mulheres que todos olhavam na rua, mas cujo olhar escondia um cansaço que não combinava com a juventude. Trabalhava como garota de programa desde os 19, depois que fugiu de casa para escapar de um padrasto violento. Achava que nas ruas ao menos teria algum controle sobre si mesma. Mas naquela noite, percebeu que nunca teve. O chamado veio por mensagem de um número desconhecido. Quero te encontrar, no Hotel Imperial, quarto 305. Pongo M dobro. Não traga ninguém. Camila não costumava aceitar clientes sem referências, mas o dinheiro falava mais alto. A filha da amiga com quem dividia o apartamento estava doente, e ela prometera ajudar nos remédios. O Hotel Imperial ficava numa rua lateral quase deserta. Era antigo, de fachada escura, como se tivesse parado no tempo. Na recepção, o atendente não a encarou menos. Apenas entregou a chave como se já soubesse quem ela era. O 305 tinha cheiro de mofo e desinfetante. As paredes eram cobertas por papel de parede desbotado, e havia apenas uma cama de ferro, um guarda-roupa vazio e uma janela fechada, com cortinas grossas. Camila se olhou no espelho da penteadeira. O reflexo parecia mais pálido do que ela se sentia. O cliente demorou a aparecer. Quase 40 minutos, até que a porta rangeu, e ele entrou. Era alto, magro, vestia roupas comuns, mas tinha um sorriso estranho, fixo demais, forçado demais. Sentou-se na cadeira sem dizer nada, ficou apenas olhando. Então, o que você quer hoje? Camila perguntou. Desconfortável. Quero ver você aqui, ele respondeu, com voz calma demais. Quero ver como você se comporta quando acha que pode sair. Ela franziu a testa. Como assim? O homem apenas sorriu. Nawa, Taku, apenas começou a fazer perguntas. Sobre sua infância, sobre seus medos, sobre o que ela mais gostaria de esquecer. Camila tentou rir, dizendo que não era psicóloga, mas ele insistia. Todos têm um trauma, eu gosto de ouvir. Gosto do Collectioner. Quando ela ameaçou ir embora, ele apontou para a janela. Pod. Camila se aproximou e puxou a cortina. A vista fez recuar com um nó no estômago em vez da rua. A janela refletia ela mesma, de costas, parada no quarto, como se não houvesse mundo lá fora. Apenas o reflexo dela, presa para sempre, naquele espaço. O homem riu baixo. Agora você entendeu. A luz piscou. O quarto ficou mais escuro. Camila começou a ouvir vozes baixas, sussurros femininos vindo das paredes, palavras quebradas, choros, risadas nervosas. O homem se aproximou dela e falou como se contasse um segredo. Todas passaram por aqui. Todas loiras, todas prometeram fugir. Nenhuma conseguiu. Ela tapou os ouvidos, mas as vozes aumentaram, repetindo a mesma frase. Você não vai sair. Você não vai sair. Você não vai sair. Desesperada, Camila correu até a penteadeira. Seu reflexo já não a acompanhava. Em vez de imitar seus movimentos, o reflexo estava sentado na cama, com olhos mortos e pele esbranquiçada. O homem colocou a mão no ombro dela. Olha bem. É o seu futuro. Ela gritou, tentando abrir a porta, mas a maçaneta girava em falso. A janela não mostrava nada além de mais reflexos dela mesma, multiplicados em infinito. A última coisa que ouviu antes de apagar foi a voz dele, calma, como sempre. Bem-vinda ao 305. Na manhã seguinte, a camareira entrou no quarto para arrumá-lo. Estava vazio, nenhum sinal de hóspedes na noite anterior. Mas no espelho da penteadeira, havia uma marca de mão feminina, como se alguém tivesse batido contra o vidro por dentro, e atrás da marca, quase imperceptível, um rosto loiro, com os olhos fixos, implorando. Meu nome não importa. Só vou dizer que sou loira jovem, e que por escolhas, ou talvez por falta delas vivo como garota de programa, o que vou contar aconteceu há pouco mais de um ano, e até hoje eu não sei se saí viva daquele lugar, ou se ainda estou lá. Era madrugada, quando um cliente me ligou. Voz masculina, grave, sem pressa. Ele disse que queria me encontrar, em um hotel de beira de estrada, no quilômetro 23, nunca tinha ouvido falar, mas o pagamento prometido era tentador. Aceitei, eu sempre
aceitei. Peguei um ônibus até onde consegui e depois segui a pé. A estrada era escura, não havia movimento de carros, e só o vento parecia acompanhar meus passos. Quando vi a fachada do hotel, senti um frio que não vinha da noite. Era um prédio baixo, de tijolos sujos e letreiro piscando, como se estivesse vivo, respirando de forma irregular. Na recepção, não havia ninguém. O sino na bancada não funcionava. Mas quando olhei para o caderno de registro, já havia meu nome escrito, com a data certa. Eu juro, eu não escrevi aquilo. Mesmo assim, peguei a chave do quarto 7 e subi. O corredor parecia interminável, cheio de portas iguais, mas todas estavam abertas. Dentro delas, os quartos tinham camas desarrumadas, roupas jogadas, objetos quebrados, como se alguém tivesse saído às pressas, ou tivesse sido arrancado dali. O meu quarto era o único fechado. Quando percebi o cheiro forte de incenso queimado e algo metálico, como sangue. A lâmpada piscava sem parar. Coloquei minha bolsa na cadeira e fui até o espelho. Juro que vi outra mulher refletida ali. Ela também era loira, mas com o rosto pálido demais e os olhos afundados, como quem nunca mais dormiu. Quando pisquei já era só eu de novo. Não havia cliente, só silêncio. Pensei em ir embora, mas ao abrir a porta, o corredor não era o mesmo. Todas as portas estavam fechadas agora, e um som de passos pesados ecoava, como se alguém caminhasse atrás de mim, mas nunca se mostrava. Voltei para o quarto, apavorada. Foi quando ouvi a voz, baixa, sussurrada, vinda de debaixo da cama. Você chegou tarde. Me afastei com o coração disparado. Uma sombra rastejou para fora, longa demais para ser humana. Ela tinha o formato de uma mulher, mas sem rosto, apenas um buraco negro no lugar dos olhos. As paredes começaram a sussurrar ao mesmo tempo, como dezenas de vozes femininas sobrepostas. Eu consegui entender algumas palavras. Nós ficamos, nós ficamos, nós ficamos. Olhei para o espelho outra vez. Não havia apenas uma loira e Ram, todas com o mesmo rosto que o meu, mas mortas de formas diferentes. Uma com o pescoço quebrado, outra ensanguentada, outra enforcada com lençóis. Todas batiam contra o vidro como se tentassem escapar. Eu não lembro de ter gritado. Só lembro de acordar já na estrada, ao amanhecer, com minha bolsa jogada ao lado. O hotel não estava mais lá. No lugar, só um terreno vazio, com mato alto e ferragens enferrujadas. E no fundo da bolsa havia a chave do quarto 7, manchada de algo escuro. Eu nunca a joguei fora, talvez porque no fundo eu saiba que ainda pertenço àquele lugar. Se um dia você passar pela estrada 23 e vir um letreiro piscando na escuridão, não entre, e se ouvir vozes femininas chamando seu nome, corra, porque se você atravessar aquela porta, nunca mais vai sair.